se me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas... Na paz do Senhor. É uma alegria muito grande voltar aqui na igreja. É Nova Aliança, pastor? Nova cidade. Cabeça de pastor não é fácil não, irmãos. A gente acaba esquecendo de algumas coisas, né? Mas meu amigo, meu pastor, meu orientador, pastor Moisés Barreto, ainda tem o meu nome ainda, né? Eu falei para a irmã ali, é o irmão mais velho. O pastor e a tia, né? Que eu chamo a esposa de tia. Ele eu chamo de pastor, mas ela eu chamo de tia. Muito feliz por voltar aqui nessa igreja bonita, linda. Estava falando com o pastor sobre a pintura. Muito bonita, igrejinha aconchegante, pequena, né? Não estou querendo vir para cá não, tá? Senão o pastor Magrin corta o meu pescoço. A nossa igreja lá em Ricardo. Você já foi lá? Não, tá bom, então só vai, fica tranquilo. É assim mesmo. Demorou a responder, já está convidado já. Vai pregar o dia que puder. Muito bem. Mas eu estou muito feliz pelo convite e quero também informar os irmãos que nós estamos no período de 31 dias de oração lá em Ricardo Albuquerque. Deus tem nos orientado desde novembro a tomar essa atitude. Eu tenho orado sobre isso e Ele me deu essa oportunidade de estar fazendo isso, e nós colocamos diante de Deus alguns propósitos, só 5 propósitos só. Primeiro, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, diz o autor aos Hebreus. Avivamento na vida, de dentro para fora. Separação. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo fala sobre isso. Segundo, almas. Ganharmos almas para o Senhor. E dentro desse mesmo tema, além de ganharmos almas, mas em primeiro, aqueles que estão afastados voltarem para a casa do Senhor. Como a missionária Cláudia, minha esposa, falou, muitos pararam, muitos desistiram, muitos pararam. Terceiro, família, cônjuges, esposa, filhos. Deus restaurar os casamentos, salvar o marido, salvar a esposa. Na igreja é assim: quando o marido não é crente, a esposa é; quando o marido é crente, a esposa não é. Pode acontecer isso. Deus salvar essas vidas, cônjuge masculino, cônjuge feminino. E os filhos, estava acabando de falar com o pastor aqui, nós temos, os nossos 2 filhos estão afastados da gente. A menina mora em São Paulo, meu filho mora nos Estados Unidos. Eu estava falando para ele, ele conhece, pastor, para ele não, para o pastor Moisés, ele conhece meu filho, e ele está nos Estados Unidos. Tem dia que liga, às vezes desesperado, fica firme, se afasta, só Jesus. Irmãos, em termos de família, só muda o endereço. Em termos de igreja, só muda o endereço. Eu cantei todos os hinos que a igreja aqui cantaram. Você tem uma ideia? Porque a Assembleia de Deus é isso, é assim mesmo. E me perdoe, mas em particular, o mais lindo foi o que cantaram os irmãos aqui sobre a oração. Muito gostoso. Eu coloquei esse hino, maestro, no nosso coral lá. Pedi para o maestro colocar, ele colocou. Terceiro, família. Quarto, educação cristã. Quarto ou terceiro? Quarto.
educação cristã. Precisamos entender que a igreja, eu não estou aqui para doutrinar, quem doutrina é o pastor, mas pastor dirigente de igreja é assim, não interprete mal não. A igreja precisa vir para o culto de ensinamento, a igreja precisa vir para o culto de escola bíblica dominical, EBD. Eu não abro mão disso, não abro mão dos obreiros estarem na escola bíblica dominical, no culto de ensinamento, líderes de departamentos, irmãs da oração. Esses são os principais, tem que estar nesses cultos. E demais, a igreja, a membresia. Quinto e último, aquisições. Um terreno maior, terreno assim do lado da igreja, né? Como vocês não conhecem, eu quero comprar também para tirar os atribulados dos nossos lados que ficam atrapalhando a gente. Aí a gente pode falar aqui. Lá eu não posso falar, não. Tá gravando? Não bota isso aí, não. Tira esse negócio aí, irmão. Comprar terrenos e comprar veículo para a igreja. Esses são os 5 propósitos de 31 dias de oração que eu coloquei. Pastor, mas a gente não pode... Eu sempre tenho falado com a igreja, fiquem tranquilos, os propósitos de vocês, deixa comigo, eu estou orando também por vocês, mas vocês primeiro orem pelos propósitos da igreja, e os propósitos de vocês eu oro, junto com vocês, e fiquem mais tranquilos ainda, Deus estiver dentro da vontade dele, vai acontecer, em nome de Jesus, e eu desejo que esses 31 dias aqui, na igreja em Nilópolis, que haja mudança, que haja salvação de almas, que aqueles que estão afastados voltem para a casa do Senhor, que nós possamos ter mais desejo ainda de fazer a obra do Senhor, ser companheiro do pastor, estar ao lado dele, ser Arão e Ur, para que a igreja seja abençoada. É dessa maneira que a igreja, os obreiros, temos que viver. Diferente disso é procedência maligna. Diferente disso é procedência maligna. Temos que estar unidos, irmãos. Jesus está voltando, a minha esposa falou isso. João fala assim, ó, é um pochequinho de tempo. Quem sabe é na nossa era. Quem sabe? Capítulo 7 de 2 Crônicas. Tema muito maravilhoso. Do versículo 12 até o 16 que foi lido, eu só vou para não perder mais tempo, porque a hora já se foi, vamos ler somente o 14. No 3 vamos ler toda a igreja. 1, 2, 3. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sente dando glórias ao Senhor. Que Deus se digne em abençoar esta palavra que já é abençoada, mas que em especial ela seja abençoada hoje na sua vida. Receba isso para você nesta noite. Deus quer que você faça a diferença, que você mude. Deus quer que você seja restaurado, para estar na presença dele, ele se agrade e ele possa se alegrar e ele estender a sua mão, aleluia, para abençoar a sua igreja, porque ele está aqui, nesse tempo feito por mãos de homens, de alvenaria, dedicado a ele, mas a igreja, aleluia, que somos nós verdadeiramente, que adoramos a um Deus vivo, todo-poderoso. Lá no céu nós não vamos precisar de templos de alvenaria, lá não vai ter isso. Lá vai ter, sabe o que? A igreja eleita, a salva, aquela que é transformada, aquela que está esperando, aguardando o noivo. Nós vamos subir e vamos encontrar com ele e vamos viver eternamente.
Mas enquanto nós vivemos e estivermos nessa terra e Jesus ainda não vem buscar o seu povo, nós precisamos viver tudo isso. Primeiro, se humilhar perante a Deus. Interessante que Salomão, no capítulo 6, ele vai fazer um pedido, vai orar para Deus, pelo povo. O povo de Israel, Deus sempre tinha que levantar alguém para que o povo fosse restaurado. Pastor, me perdoe em falar isso, mas hoje muitas das vezes não tem sido diferente. Domingo, Santa Ceia. Minha Santa Ceia, pastor, é sempre o primeiro domingo. Isso já estava lá. Eu deixei, eu permaneci com isso. Eu não quis mudar. Algumas coisas eu não mudei, mantive. Nós vamos fazer 5 anos lá em Ricardo de Albuquerque, não é isso? Saímos de Parque Real, depois fomos para lá, para Ricardo. Domingo Deus me deu uma palavra em Ezequiel capítulo 47, onde o profeta Ezequiel vai ter uma revelação, um sonho, aonde a água, um rio, fluía do trono, passava pelo templo e chegava no Mar Morto. O Mar Morto é um mar onde a água é salgada. Eu nunca fui lá. Muito sal, salina. Aquela água trazia vida para aquele mar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer restaurar a tua vida para te dar vida. Para te dar vida. Tem muita gente dentro da igreja que está morto, que vem só para cumprir com o número. Mas Deus hoje está te chamando aqui para você se humilhar perante a Ele. É a oportunidade que nós estamos tendo. 31 dias, aonde desde o primeiro até o 31, o Senhor vai estar falando conosco. Se humilha, ora, chega mais próximo de mim, aleluia, glória a Deus. Eu sou o caminho, não tem outro caminho. Busque a minha face, vai me encontrar, venha para o templo e se converta dos seus maus caminhos. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vai levantar do seu trono. Quando a irmã estava cantando aqui, eu lembrei disso. Salmista Davi no Salmo 102, ele fala sobre isso. Deus se levanta do trono, irmãos, para ouvir a tua oração, a minha oração, a nossa oração. Mas não de qualquer maneira, não podemos. Deixa eu pegar uma parte. Eu pedi permissão para usar o telefone. Se não pudesse, eu não usaria. Fiquem tranquilos. Para o pastor, e ele falou assim: não tem problema, Rogério, pode usar. E o meu esboço está aqui. Então, por isso que eu estou tendo que usar. Eu não deu tempo de pegar. Eu tenho um iPadzinho que dá para a gente poder pregar, que fica mais fácil para a gente. Mas a minha Bíblia é toda escrita. Toda escrita. Se os irmãos forem ver aqui, toda escrita. A Bíblia antiga, gosto muito dela, mas é muito bom. Mas vamos lá. Depois de um grande esforço de construção, Davi passa o cajado para Salomão e ele fica com a responsabilidade de construção, de construir o templo. Deus tira isso de Davi, porque as suas mãos estavam com sangue. Davi era guerreiro, Davi matou muita gente, e Deus não permitiu que ele construísse o templo. Era o desejo dele que o fizesse. Muito bem. E aí, Salomão é escolhido dentre os filhos de Davi e é ordenado rei do povo de Israel.
Então, com muito esforço, junto com o povo, edificaram o templo em Jerusalém, para que o Senhor dos Exércitos pudesse ser adorado, glorificado. Eles usavam o templo, naquela época, para expiação dos pecados do povo. O sumo sacerdote ia no lugar santo dos santos, levava os utensílios, preparava e levava os utensílios para poder expiar, tipificando Jesus, a morte de Jesus. E era isso que Deus traz para que fosse construído o tabernáculo, e ensina ao povo e mostra para eles que seria através daquele ato que eles se chegariam a ele. Graças a Deus que hoje o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e nós podemos falar com Ele, aleluia, através de Jesus, o nosso intercessor, o nosso Salvador, glória a Deus. E aí o sumo sacerdote ia e expiava pelo povo, fazia a expiação, e era desejoso para o povo construir. O povo estava totalmente com idolatria, adorando a deuses estranhos. E aí Salomão reúne o povo e cumprir aquilo que foi designado para ele, era construir o novo templo. Ele é revelado, Deus dá a revelação para ele de como que deveria construir, e ele constrói. Deu condições para que fosse construído e o povo permanecesse na vontade de Deus. Mais do que construir um templo, a igreja precisa entender que nós temos que estar na presença dEle, com o coração aberto, com um sinal de humilhação perante a Ele, louvando e adorando a Ele. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer hoje templo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós devemos o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as demais coisas não vai te faltar. Quando você faz a obra de Deus, quando você dedica a Ele, não vai te faltar alimento, não vai te faltar roupa, não vai te faltar nada. Sabe por quê? Porque Ele é Deus fiel, Ele cumpre a sua palavra em nossas vidas. Essas são as demais coisas. Não, pastor, mas não é um carro, não é uma casa, não é o dinheiro. Isso você conquista trabalhando. É só você não ser preguiçoso, é só você não ser preguiçosa. Estuda, vai uma palavra para os jovens. Estuda, faz concurso público e você vai conseguir. Não espera cair do céu não, porque Deus não é mesquinho para dar dinheiro para ninguém cair do céu. Deus não faz isso. Deus nunca vai fazer isso. É com o teu esforço que você vai conseguir o teu dinheiro. E pode gostar de dinheiro, porque isso não é pecado. Goste mesmo, para você poder ganhar bastante dinheiro, para você poder dizimar e a obra de Deus possa crescer. É assim que a igreja vive, é de dízimos e as ofertas. Você está trabalhando, não tem dízimo. Você está desempregado, não tem dízimo. E aí a luz tem que pagar, o ar-condicionado que você está aí, nesse fresquinho, tá quente lá fora, 40 graus com sensação de 50, aí você está aqui no ar-condicionado, e ainda somos ingratos. Misericórdia, se humilha perante o Senhor, como está dizendo aqui a palavra. Ora a Ele, se converta dos seus maus caminhos, para que a igreja possa crescer, aleluia, e ser abençoada. Porque Jonas estava lá no barco, e com o pecado dele, porque ele não quis cumprir com o que Deus tinha mandado ele fazer, o barco ia virar, ia a pique. Aí, peraí, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. Jonas, pode sair, vai embora. Pode ir embora, sai daqui. Aí, ficou tudo tranquilo no barco. Não tem Jonas aqui, eu não quero crer que tenha Jonas aqui. Porque essa obra aqui é de Deus, ela vai crescer em nome de Jesus.
Não tem ninguém com pensamento ao contrário aqui dentro dessa igreja. Todo mundo está com o mesmo pensamento, uníssimos, junto com o pastor, junto com a missionária. Para quê? Pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, edificar a igreja, conhecimento para a igreja. Aleluia, glória a Deus. O povo precisava ser restaurado. Estava dividido os pensamentos, ideias, crença. Mas aí Deus dá essa condição a Salomão de construir o templo, para que o povo se chama pelo nome do Senhor, deveria edificar as suas vidas no Senhor. Ei, aproveite este período de 31 dias de oração. Vamos mudar o quadro. Vamos mudar o quadro. Domingo na Santa Ceia eu ia falando, Deus fez algo de tremendo. Eu cheguei para a igreja e falei assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, 15 para o meio-dia, a gente termina a Santa Ceia, eu dou a posse à diretoria da igreja somente, à noite eu dou a posse à CIB, meio-dia eu dou a bênção apostólica, nós vamos em casa, para casa. O coração do homem pode fazer o quê? Planos, mas a resposta vem de Deus. Na hora da oferta, que eu tiro uma oferta para a compra do terreno na Santa Ceia, a gente começa às 7 horas da manhã, pastor, dia de domingo, e a gente só termina quando tem reunião 5 horas da tarde, e aí a gente não vai embora para casa, ainda tem um culto à noite. Quando eu chamei os irmãos para virem, né, até o altar e depositar a oferta, começamos a louvar o Senhor. Eu gosto muito de cantar com a igreja, nós cantávamos em coral. Deus de repente me coloca embaixo na nave da igreja, chama um irmão, Deus mandou eu chamar um irmão, dou um abraço nele. Eu não tinha encontrado com ele, há muito tempo que a gente não se via, não nos víamos, e aí naquele momento eu comecei a dar a palavra, ele começou a chorar, falou assim: poxa pastor, enfim, ele não tinha ido para a festa, porque ele estava com um problema de saúde. Eu falei assim, fica tranquilo, deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Irmãos, tem momento, deixa eu te dizer uma coisa, deixa Deus te usar, irmãos, deixa Deus te usar. Às vezes um pegar de mão que você pega do irmão, irmãos, Deus fala com aquela pessoa. Só o aperto da mão, Deus já está usando você para falar com alguém. Um abraço que você dê, uma paz do Senhor, Deus já está falando com aquele. Porque você não sabe que aquele ser humano muitas das vezes entra dentro da igreja, só Deus sabe como é que ele entrou, mas ele veio e Deus fala com ele. Porque ele usa você, usa a mim, usa qualquer um de nós. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus te usar, irmãos. Quem não pode nos usar é o diabo, mas Deus a todo momento Ele pode nos usar. Ele quer nos usar a falar nisso. Receba os dons espirituais. Não dá para a gente ter o 9 não, só os 9 quem tem foi Jesus, mas tem um dom aí para Deus poder te usar. Aleluia, deixa Ele te usar. Você é crente em Cristo Jesus, você conhece essa palavra, vivam a palavra. Não perca tempo dentro da igreja, faça o que Deus tem te chamado para fazer. Não sejamos covardes. Fomos chamados para fazer uma obra, cumpra ela. Tem tanta gente desistindo, querendo parar. Covardes, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso é covardia. Deus não gosta de homem e mulher covarde. Estava falando com o pastor aqui, vocês não conhecem, eu posso falar, mas está gravando, Jesus? Não pode, isso não pode gravar. No meio do culto fui chamado para poder socorrer um casal. A gente trabalha com... Eu comecei a trabalhar com cursos, aqui ó, seu pastor, vosso pastor. Agora, ore por nós, sabe por quê? A nossa família, também em especial, é muito atacada, porque a gente ataca o inferno. Nós temos um lema lá, resgatando almas do inferno e povoando o céu. Ah, irmão, ó, tem que ser muito joelho. Porque quando você guerreia na terra do inimigo, só Jesus.
Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É a vitória nossa pelo sangue, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo bate em retirada, ele perde, e o nome dele é glorificado. Aleluia. Tem muita gente desistindo, parando. Eu escutei isso ontem. Eu falei assim, vou te dizer só uma coisa para a gente poder ir embora. Eu vou orar e vou embora. Primeiro, Deus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Então não vai ser eu que vou desistir. Se eu não palestrar com vocês, eu vou orar. Eu vou continuar orando e pronto. E acabou. Vou botar meu joelho no... Igreja de Jesus. Jesus é a nossa rocha. Por isso que Jesus... Deus revela a Pedro e Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro: Pedro, sobre esta pedra que sou eu, pedra fundamental, pedra de esquina, aleluia, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra? Aleluia. O teu lar está guardado. Sabe por quê? Porque o Senhor tem edificado. Aleluia. Às vezes Deus faz algumas coisas que a gente... Um dia desse eu peguei o microfone e Deus me usou e falou assim: olha só, hoje, agora, o Senhor está colocando um anjo em cada lar. E quando vocês chegarem em casa, vocês vão sentir a presença dele. Dobrem o joelho e agradeça, porque ele está lá na porta da tua casa dando livramento. Irmão, tem coisas que a gente não pode deixar. Por isso que eu falei, são 9 dons. Imagina, cada um de nós aqui temos um. Meu Deus do céu, como é que vai ser essa igreja? Como é que vai ser essa igreja? Como é que vai estar essa rua aqui, irmãos? Como que vai estar essa rua aqui? O povo tudo apavorado. O que está acontecendo com aqueles crentes? Eu quero ver. O que está acontecendo com eles? Eles estão ficando doidos? Não, só ficando doidos para Jesus, aleluia. Porque aqui é o poder de Deus na nossa vida. Poder de transformação, de libertação, de mudança de vida. Agora temos que nos humilhar. Não vou deixar a parte teológica para lá e vamos para a parte espiritual. Irmãos, construir o templo, sabe para quê? Para adorar a Ele. Você tem que vir para este templo, sabe para fazer o quê? Para adorar ao Senhor. Adore, mesmo nas lutas, né? Assim que a Bíblia canta. Aí está passando por alguma dificuldade, por algum problema, vai ficar reclamando da tua vida. Irmãos, eu tenho um costume, eu digo isso para a igreja, ensino isso à igreja: eu não tenho direito a reclamar de nada. O único momento, pastor Moisés Barreto, que eu choro e que eu falo com Deus é quando eu dobro o meu joelho e falo com Ele. Esse é o momento que é meu e Deus. Ninguém se mete, a minha esposa não se mete. Quando eu estou dobrando o meu joelho, ao contrário, ela dobra junto comigo e vai orar lá junto comigo. Ali eu choro, ali eu falo com Deus. Ali eu não brigo com Deus, que esse negócio de brigar, eu luto com Deus. Que lutar o quê? Que história é essa? Você tem que ser servo. Jesus foi servo. Estamos estudando sobre servo. Ó, a escola bíblica dominical aí, ó. Estamos estudando sobre servo. Marcos está ensinando para nós que Jesus era servo. Aí deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí domingo na Santa Ceia, esse irmão voltou para o lugar dele, e eu fiquei parado no meio da igreja com todo mundo. Eu falei assim: Jesus, o que é isso que eu estou sentindo, irmãos? Irmãos, veio um poder sobre a minha vida, e Jesus falou assim comigo: eu quero curar nesta manhã. Tu pregou, falaste sobre restauração, e eu estou aqui nessa manhã para fazer isso, restaurar, curar o povo. E esse mesmo irmão que eu chamei depois para novamente vir à frente para poder orar por ele, ele falou assim: pastor, eu estou vendo o púlpito tudo preto, e depois da oração, pastor, eu estou enxergando todo mundo aqui agora. Deus curou o irmão na Santa Ceia.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma desse pão, coma desse pão e beba desse cálice. Se examina, veja se você está em condições. Se não está, peça perdão, se conserte, porque quando você participa da comunhão, do memorial, lembrando da morte de Jesus Cristo, Ele faz milagres em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. A Santa Ceia foi terminar 1h10. Teve revelação, teve a profecia do profeta, mas a maior profecia foi falada. E toda a profecia que foi falada estava escrito na Bíblia. Porque eu mando parar de falar se for da carne. Aqui tem o anjo de Deus. Aqui tem aquele que foi chamado para estar aqui. E as coisas de Deus não é brincadeira, é coisa séria. Seja usado por Deus. Se for da tua carne, é melhor que você fique calado. Ajude o pastor, irmão. A gente tem que ajudar os pastores, irmão. Aí, o que aconteceu? Há muitas igrejas, eu fiquei sabendo que eram Santa Ceia, o culto terminou tarde, porque Deus estava falando com a igreja. Esses últimos dias da igreja na face da terra, a igreja precisa se humilhar. Entenda o que é isso, se humilhar. Entenda, por favor, o que é verdadeiramente oração, orar. Entenda que você tem que buscar a face do Senhor. O que é buscar a face do Senhor? O que é estar na presença do Senhor? E se converter dos seus maus caminhos, porque aí Ele vai ouvir a tua oração. Diante de Deus não se pode estar de qualquer maneira. Moisés, o que foi, Senhor? Tira os teus sapatos, porque o lugar que tu estás é santo. Ei, obreiros, esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é santo. Pecado não pode ficar encoberto. Aqui não pode ficar pecado, porque o lugar aqui é santo. Não pode ficar de qualquer maneira. Não pode ficar contra o pastor. Não pode ficar contra o servo do Senhor. Deus tira. Deus remove. Tem muita gente que não está desistindo porque não está aguentando. A figueira está balançando. E os frutos que não estão bons, eles vão cair. Por isso que vocês estão em oração. É um momento ímpar nas vidas de vocês. Estamos começando o ano de 2023. Ei, pega isso para você, por favor. É um momento ímpar na sua vida. De você, do primeiro dia de janeiro até o 31. Para a partir de 1º de fevereiro, só aconteceu o que Deus quer que aconteça. A bênção para a tua casa, a salvação, a libertação, a porta de emprego, a vida financeira abundante. Tudo isso para acontecer, paga o teu preço. Vai para o joelho. 31 dias de oração, momento ímpar, aonde a gente se chega a Deus, aonde a gente fala com Ele, aonde a gente intercede, aonde a gente ora. Ô irmão, como a gente tem sentido a presença do Senhor nesses 16, 17 dias, 18 dias, 19 dias hoje, é isso? 19 hoje, né? 19 dias, tem sido uma bênção. Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio, irmãos. É a igreja se chegar a Deus. A oração foi cantada aqui sobre esse hino nesta noite. Se nós não aprendemos é porque a gente é muito ruim mesmo. Só Jesus na nossa vida. Essa é a realidade. Não tem outra palavra diferente não. Desculpe. Por favor, não interprete mal o pastor. Mas a gente ia ser muito ruim se não entender. Para melhor entendermos esta passagem, temos que entender o contexto. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Todo o movimento do rei e mobilização do povo teve um propósito. Irmãos, esse período de oração, eu queria pegar essa palavra, tem um propósito. E eu já falei, a partir de 1º de fevereiro, a gente vai ver os milagres acontecerem. Vai ver milagre.
É o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. É sempre isso que Ele quer fazer, irmãos. Ele quer fazer milagres em nosso meio. E eu quero o primeiro milagre, irmãos, é com o povo. Sabe o que é? Santificação, separação, avivamento. Depois que eu ver isso na igreja, eu estou pedindo ao Senhor, almas, Senhor, aqueles que estão desviados, que eles voltem para a tua casa, para que eles consigam, naquele grande dia, ouvir o toque da trombeta. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Deus expressa a sua vontade em habitar no meio do povo. Ele aceita a oferta e o esforço do povo em Israel na construção do templo. Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Deus escolheu esse lugar aqui, irmãos, para que você esteja aqui para adorar a Ele, se apresentar a Ele. É aqui, pastor, eu não posso fazer em casa. É no templo. Em casa você ora quando não tem culto. Quando tem culto, a igreja tem que estar congregando, tem que estar reunida, porque o nome do Senhor vai ser glorificado, o seu poder vai ser manifesto. Tem crente agora que é Cristo em casa. Eu adoro Cristo em casa, ouço grandes pregadores que tem lá no culto da melodia, gosto muito, mas eu não deixo, irmãos, de vir estar na casa do Senhor. Isso não é de agora que eu sou pastor, dirigente de igreja, não. Isso é desde jovem, desde criança. É desde criança, porque fui criado no Evangelho, eu e minha esposa. Então, queridos, o lugar é aqui, viu? Pode tirar da mente esses negócios aí, os falsos profetas, os falsos mestres, ensinando outra coisa diferente. A melhor comida é aqui, e parte daqui, A tua bênção, aliás, parte daqui. Ezequiel teve o sonho, teve a revelação, falando que o rio corria, aleluia, e deu vida. Ei, o rio está aqui, é o Espírito Santo, e está dando vida. Ele dá vida. Aleluia, glória a Deus. Voltando lá para o Jardim do Éden, indo para o Jardim do Éden, capítulo 2 de Gênesis, vai dizer isso. Tinha vida no jardim, Deus colocou as flores, Deus colocou as árvores para alimento do homem. Cabeçudo, vai e peca, perdendo as coisas boas. Tem gente que hoje em dia também, e da mesma forma, está perdendo as coisas boas com Deus. Deixa de ser cabeça dura, rapaz. Deixa de ser cabeça dura. Venha para a casa do Senhor. Venha adorar a Ele. Venha fazer a obra junto com o pastor. E a obra vai crescer. Aleluias. Aqui está a tua bênção. Aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar da bênção. É aqui que é o lugar da bênção. Não é outro lugar não, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Como o horário já foi, deixa eu ir aqui para o final. Os salvos em Cristo Jesus fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Então você entendeu o que está descrito. Resumo da minha palavra, que você precisa se humilhar perante a Deus. Você precisa orar a Deus. Vocês têm, vou voltar a dizer isso, porque isso tem que ficar, nem que tem que entrar por osmose na mente de cada um de vocês, mas tem que entrar na mente de cada um de nós. Se nós fizermos isso que está descrito aqui na palavra, Deus vai se levantar do seu trono. Os seus pés estão aqui, diz a palavra de Deus, e Ele vai levantar e vai ouvir a tua oração. E sabe o que vai acontecer? Chuva de bênção sobre a tua vida. Projetos vão acontecer, aleluia. Propósitos vão acontecer. Só depende de você. Quando aceitamos a Jesus, passamos a fazer parte dessa nação poderosa, contra quem as portas do inferno não podem resistir. Como povo santo, devemos nos esforçar. Está aí a palavra, esforço. Temos que nos esforçar, orando e adorando a Deus, para que Deus possa operar ainda mais sinais e maravilhas em nosso meio. Se você entendeu isso, se você tem entendido isso, se até hoje, dia 19, você tem aprendido isso, dê glória a Deus aí, irmãos.
Amanhã, dia 20, é feriado, nós também estaremos aqui, eu vou estar lá. Aproveitem este momento ímpar na tua vida. Venha para a oração, venha orar, venha buscar ao Senhor, venha louvar a Ele, venha ouvir a maior profecia, que é a palavra de Deus, e venha colocar, e vai colocar em prática. Não adianta você só escutar. Davi fala aqui: escondi a tua palavra. Pode repetir: escondi a tua palavra no meu. Para quê? Ela é o quê? Lâmpada, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E o que mais? E luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus, irmãos. Eu lembro-me quando criança, a gente já aprendia isso que as tias nos ensinavam, e a gente recitava esses versos. Por isso que a escola bíblica dominical, pastor, eu não abro mão. Não abra mão de trazer o seu filhinho. É assim que tem que trazer. Nasceu, traz. Apresenta ao Senhor e continua trazendo. Já vai começar a entrar os louvores, já vai começar a entrar a palavra, e aí as coisas vão fluindo. Agora, não, ele deve estar cansado, vou deixar ele dormindo, coitadinho. Ele está cansadinho, deixa ele em casa. Você vai ver o que ele vai ser depois quando ficar adulto. Coitadinho do meu filho, deixa ele ficar vendo os desenhozinhos, não tem problema nenhum. Eu detesto essa palavra, não tem nada a ver. O nada a ver está fazendo muito pai e mãe chorar. Com filhos nas drogas, na prostituição, fazendo coisa que não deve, porque você disse que não tem nada a ver, deixou. Aí depois vai ficar chorando, pedindo para a irmã da oração, para poder orar. Ora por mim, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido. Botou para fora de casa, agora fica chorando. Se coloca no teu lugar. Primeiro, de mãe, de esposa. Ele é o chefe, ele é o cabeça. Ele é o provedor. Fica tranquilo, é só orar que Deus vai fazer acontecer as coisas. Não toma a frente de nada. Aleluia. Educa teu filho. O marido está trabalhando. Enquanto está trabalhando, você educa em casa. Ensina a palavra, bota para ele ler a palavra de Deus. Não é castigo, não. É botar para ler a palavra. Tira o celular, quebra ele. Está levando teu filho para o inferno. Não dê para ele. Não, vou dar um celular para meu filhinho, para ele ver aquele preguiçoso do... Como é que é o nome daquele camarada? Aquele cabeça careca. O pessoal sabe quem é aí. A Peppa, o porquinho, né? Coisa bonita, coisa linda. Aleluia. E aprender Jesus ninguém quer. Dá trabalho criação, irmãos. Dá trabalho criar filho. Mas é a herança do Senhor. Aleluia. É bênção de Deus. Aleluia. Mamãe teve 13 filhos. Pastor, naquela época não tinha televisão não. Não sei, eu só sei que teve 13. E eu sou o caçula, o queridinho dos mais velhos. A minha teve 20. Teve 20? Passou a minha mãe. Meu Deus, realmente não tinha televisão naquela época. Coisa boa é amar, a gente amar um ao outro. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí os filhos depois ficam doentes, trêmulo. O que foi, meu filho? Nada não, mãe. Irmãos, Jesus está voltando, igreja. Romanos capítulo 12, verso 2, eu termino. Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus. Oh, igreja de Jesus, dá para a gente viver melhor,
Dá para a gente prosseguir até Jesus voltar. Dá sim. Faz o teu esforço, faz a tua parte, tenha coragem, receba a unção sobre a tua vida, para você dar continuidade na tua vida. Vem problemas sim, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci por você, Jesus já venceu por nós, irmãos. É só a gente crer, continuar na nossa caminhada. Para de murmurar. Paulo fala sobre isso. É pecado contra Deus. Reclamão, reclamona, fica reclamando. Então somente adore a Ele, chore na presença dEle, fale com Ele, ora a Ele. Aleluias. E deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Não percam tempo com nada. Estão fazendo a obra de Deus, está adorando a Ele, está aqui ajudando o pastor. Viva o melhor dessa terra. Isso é para você, tem para você. Agora está em desobediência, não obedece, não está na presença do Senhor, está de qualquer maneira na terra, vai sofrer. Porque está escrito aqui, ó, na palavra. É a Bíblia que fala, não sou eu. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Cante assim comigo para terminar. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque aleluia, glória a Deus. Temo, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Receba essa palavra nessa noite, irmãos, e o Senhor vai cumprir a sua palavra em nossas vidas. Meu amigo, meu pastor, meu orientador, muito obrigado por esse convite. Se por alguma coisa eu me falhei aqui, me perdoe em nome de Jesus. Mas eu só pedi para que Deus me usasse aqui nessa noite. Releve algumas palavras de pastor, dirigente de igreja, porque é assim mesmo. A gente tem que despertar a igreja. Às vezes a igreja fica muito atônica. Tem que despertar. Tem que despertar. Desperta. A Bíblia fala. O Senhor está voltando, né? Então, muito obrigado, meu amigo. Deus que te abençoe em Cristo Jesus. Levanto as minhas mãos, só penso em te adorar.